O líder do PSC na Câmara Federal, deputado André Moura, usou o tempo de liderança na última quarta-feira, 11 de abril, para criticar o pacote de medidas do governo federal publicado no Diário Oficial, dia 4 de abril de 2012. As 2 medidas provisórias e os 7 decretos que compõem o que já ficou conhecido como pacote de Páscoa têm como objetivo, segundo a Presidência da República, socorrer a indústria e estimular a economia. Mas, segundo Moura, o pacote anunciado com pompa pela Presidente não tem muitos efeitos práticos no exercício em vigor. E que, na avaliação quase unânime dos economistas, o pacote de Páscoa não deve ter impacto significativo no crescimento deste ano. E eu venho a este plenário para falar que no dia 4 de abril deste ano foram publicados no Diário Oficial da União 2 medidas provisórias e 7 decretos presidenciais que integram o tão propagado pacote de medidas para socorrer a indústria e estimular a economia. Anunciado na terça-feira, 3, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o pacote de 60,4 bilhões de reais engloba a ampliação do processo de desoneração da folha de pagamentos, aumento da oferta de crédito para o setor produtivo, além de ações de defesa comercial com o objetivo de evitar um aumento maior das importações e do lançamento de um novo regime automotivo para estimular investimentos no Brasil. Caros colegas do Parlamento, para financiar o pacote, entre outras medidas, o governo vai abrir mão de 3,1 bilhões de impostos. Vejam bem, 3,1 bilhões de reais em impostos. A renúncia equivale a apenas um dia da arrecadação do governo nos primeiros 2 meses do ano, que, para constar, bateram novos recordes que, somados com o mês de março, importam em cerca de 26% da arrecadação prevista para o ano inteiro de 2012. No campo da recusa fiscal, quando o governo abre mão de receber impostos e tributos para incentivar as empresas, teremos 1,8 bilhões líquidos da desoneração da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, 534 milhões de reais em cortes no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sobre a linha branca imóveis, 462 milhões dentro do Plano Nacional de Banda Larga, 186 milhões no Reporto, Programa de Incentivo para o Setor Portuário e Ferroviário, e 154 milhões no âmbito do programa Um Aluno por Computador. Além disso, o pacote da Páscoa trouxe o seguinte: empresas de 15 setores da economia deixarão de pagar 20% de INSS sobre a folha de pagamento, passando a pagar uma taxa de 1% a 2%. Mesmo que um produto ou serviço nacional seja em até 25% mais caro que o importado, dependendo do produto, o Brasil comprará o brasileiro. Aumento da verba para incentivar as exportações de 3 bilhões frente aos 1,24 bilhões anteriores. Foram reduzidos também os juros para a compra de caminhões e máquinas, injeção de 45 bilhões de reais no BNDES. Ocorre que o pacote anunciado com pompa pela Presidente não tem muitos efeitos práticos do exercício em vigor. As medidas, como as desonerações, são importantes, mas de efeito de médio e longo prazo, daqui a 2 ou 3 anos, mais ou menos. É quase unânime, consoante análise de economistas, que o pacote não deve ter impacto significativo no crescimento deste ano, dando um empurrão à atividade econômica apenas para o próximo exercício. De acordo com a FEComércio São Paulo, o pacote é uma junção de medidas pontuais, que respondem somente à demanda e à pressão de um setor específico, o industrial, sem resultar em melhorias efetivas para a economia nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, conforme o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, o pacote é mais do mesmo, uma vez que apenas 8 meses atrás o governo anunciou 24,5 bilhões em desonerações para 2011 e 2012, sendo que o Tesouro contabilizou alta da arrecadação no ano passado e espera novo aumento este ano. Ora, será que o pacote é mesmo um conjunto de medidas salvadoras ou um retrato de uma gestão, no mínimo, inadequada, em que o próprio governo não se entende, como verificamos ao comparar o que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou, dizendo que o impacto líquido das desonerações será de 4,9 bilhões, enquanto o secretário executivo, Nelson Barbosa, da mesma pasta, fala em 3,1 bilhões.
é o retrato de um planejamento não muito bem feito. Isso que acabamos de ter a sanção de um novo PPA, Peças Maiores do Planejamento Brasileiro para os anos de 2012 e 2015. Sem contar que cabe à LDO, outro importante instrumento de planejamento, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais do fomento, tal qual o BNDES. BNDES, caros parlamentares, que segundo especialistas, emprestou pouco no primeiro trimestre deste ano por simples falta de demanda, uma vez que recursos para emprestar já existiram. Ressaltando que a injeção de 45 bilhões é para investimentos de longo prazo. Salienta-se ainda que o subsídio não está no orçamento, o que compromete seriamente a transparência. O governo acaba criando um jeitinho contábil. Ele empresta para o BNDE. Para o BNDES emprestar, não tem uma contabilidade. Ademais, tem que se perguntar, quais são as escolhas que o BNDES faz com esse dinheiro? Será que está fazendo as melhores escolhas? É muito complicado isso. Esse dinheiro via BNDES não tem transparência e não está contabilizado no orçamento. Não registramos ainda os superávites recordes que o governo tem contabilizado. E o contingencionamento? Há necessidade de se elaborar melhor as peças orçamentárias, garantindo um planejamento governamental mais adequado, com diretrizes orçamentárias eficientes e um orçamento realista, que não subestime a receita e que não desencadeie em contingencionamento cada vez mais habitual nos primeiros dias de cada exercício. Precisamos de bombeiro para apagar incêndios, quando não tomamos os cuidados necessários para evitar que o fogo se inicie ou se propague. Mas quando a preocupação é devidamente adotada, fruto de planejamento, o bombeiro passa longe das nossas casas. Chega de remendos. Ajuste ou medidas salvadoras. Não adianta ficar tapando só com peneira, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Por meio de renúncia fiscal, por exemplo, precisamos que o parlamento planeje uma agenda impositiva e comece a discutir uma reforma tributária já. Uma reforma tributária verdadeira. Uma reforma tributária que possa dar ao nosso país a verdadeira condição de vida que as famílias brasileiras tanto merecem. Peço que meu discurso fique registrado nos anais dessa casa e que seja amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação desse parlamento. Senhor presidente, agradeço pelo tempo da deferência de Vossa Excelência.